Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a Maria Clara Sávio, estudante de zootecnia da FCA Unesp de Botucatu, e com o meu grande amigo e professor Paulo Arbex, o doutor Plantabilidade. Como estamos iniciando a safra 2023-2024, nada melhor do que ficar atento e atualizado com quem mais entende do assunto de plantabilidade. E se você quer começar essa safra de forma correta, tem que se concentrar e escutar esse super bate-papo informativo com o professor Paulo Arbex e com a Maria Clara. E agora, sem mais delongas, vamos chamar essa dupla para afiar o machado. Muito bem, e hoje eu tô feliz pra caramba com um grande amigo de volta aqui ao Mundo Agro Podcast. Vou dizer que nos primeiros episódios, se eu não me engano, foi episódio 4 ou 5 a participação dele, e estava todo mundo pedindo. Nós estamos começando o período de semeadura no Brasil e nós não vamos falar de plantabilidade, as coisas estão mudando, tem El Ninho, e aí, como é que vai ficar? E é lógico que eu chamei ele e prontamente ele atendeu, nem perguntou quando, falou pra já. E está aqui comigo hoje o grande professor Paulo Arbex e a Maria Clara Sávio, que é integrante do GPD, está começando aí e vai contar um pouquinho para a gente também sobre esse grupo de pesquisa que é mais uma família do que um grupo, eu posso dizer isso certamente. Maria, seja bem-vinda ao Mundo Agro Podcast. Paulinho, seja muito bem-vindo, meu amigo, novamente ao Mundo Agro Podcast. Ô Coimbra, bom, muito obrigado pelo convite, né? Você falou de aceitar plenamente, o seu pedido é uma ordem. Porque que é isso? É o prazer nosso, né? Tanto meu, tenho certeza que da Maria Clara também, de estar aqui no Mundo Agro Podcast, que fala assim, né? É a nossa diversão durante as viagens aí, viu, Coimbra? É a nossa diversão ficar ouvindo. Bacana. Porque cada episódio um é melhor que o outro. Então, muito obrigado pela oportunidade, principalmente, e pela amizade. Show de bola, Paulinho. Muito obrigado a vocês, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui. Assim que o Paulinho convidou, eu prontamente também já vim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Que joia. E olha, Paulinho, dá medo, viu, Maria? Quando as pessoas falam que saem para viajar e passam a ouvir a gente, se eu disser para vocês que eu não tenho noção do tamanho disso, e muitas vezes eu contei pro Paulinho na última vez que a gente esteve junto, voltando do Rio Grande do Sul, que às vezes as pessoas param no aeroporto ou na rua e vêm cumprimentar, e a gente já tá ficando mais velho, eu falo, nossa, será que é meu aluno? Quem será que é, né? Até peço, por favor, se identifique, fala que conhece do podcast. Mas nós temos mais de 270 mil downloads num ano, é muita gente. Nossa. Baixando e escutando isso, e a responsabilidade é grande, viu, Paulinho, de estar nessas viagens aí, nesses eventos, né, que eu digo que você ouvir um podcast é quase que um evento, então isso só nos traz mais responsabilidade, todo o time aqui do Mundo Agro, para fazer cada episódio melhor, mas eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque quem faz o episódio são vocês, os nossos convidados, eu não digo nem entrevistado. Então, isso me deixa muito tranquilo, porque vocês são as estrelas da casa, viu? Mas eu queria falar mais sobre isso, viu, Coimbra? Eu queria falar, assim, do ganho para a sociedade que a gente está colocando aqui, né? Principalmente você com um podcast desse. Eu falo para todo mundo que eu não assisto mais televisão, e é verdade. Pode nem perguntar para minha esposa, para minha filha, eu não assisto mais televisão, a não ser um ou outro jogo que eu gosto de futebol, né? Apesar do Corinthians estar mal, mas eu gosto de futebol. Assim, se eu ouvir o podcast, além de ser interessante, parece que a viagem passa assim, ó, passa muito rápido e você aprende. Então, você tem ideia, você mesmo falou que não tem ideia, né, do tanto de compartilhamento de informações legais que a gente passa aqui, né? Então, é uma coisa fantástica. O ganho para a sociedade que você está fazendo com o podcast e outros, né? E outros amigos nossos aí estão fazendo, é muito legal. É muito legal. Então, você está de parabéns, viu, Coimbra?
Realmente, assistir televisão hoje, como você pode escolher o que você assiste, e não é na época dos nossos pais, que você tinha 4 ou 5 canais que você era obrigado a assistir, então hoje só não aprende quem não quer, na verdade, né? Quem quer, vai atrás. Um bom episódio de podcast, um canal do YouTube que te traga informações, e muitas vezes acompanhando algumas redes sociais, ensinando a elas o que você quer ver, eu vou dizer para você que você quase faz uma faculdade aí, porque com essas informações você pode se capacitar muito. E eu digo, em todas as áreas. Desde consertar um eletrodoméstico em casa, como eu fiz, outro dia, para não precisar sair ou tirar e ficar sem, o YouTube me ensinou direitinho, exatamente na mosca. Então hoje, se você está ligado ao agronegócio ou qualquer outra área, com essas informações, um YouTube, o podcast e algumas redes sociais direcionando o que você quer assistir, vou te dar uma dica. Paulinho, Maria e você que está com a gente aqui. Faz o seguinte, entra no YouTube e você vai fazer 10 buscas com os temas agro, plantabilidade, semeadura. Mas você vai fazer 10 buscas. Entra lá durante o dia, faz uma busca agro, plantabilidade, agro, semeadura, semeadura, agricultura. Faz 10 buscas. No outro dia, deixa o YouTube te mostrar o que você perguntou. Você vai ver que ele vai começar a colocar um monte de vídeo, um monte de informação sobre semeabilidade, plantabilidade, semeadura, agricultura. Então, se a gente ensinar o que a rede social quer ou o que o YouTube quer te mostrar, ele vai te entregar direitinho, ele vai criando o seu perfil. Então, com isso a gente consegue aprender. Mas vamos lá, que o tempo é curto, eu sei, o de vocês, né? E eu quero aproveitar o máximo possível desse bate-papo aqui. Completamos 200 episódios há pouco, viu, Paulinho? E fizemos um episódio que foi ao ar recentemente, que foi muito bacana, que foi numa Arena da Plantabilidade lá em Cruz Alta. Eu levei o microfone de surpresa no restaurante, coloquei em cima da mesa e nós conversamos lá, eu, você, o grande Joel, que é o cara que faz a produção do Arena da Plantabilidade, o mentor do Arena, que é o Antônio Jorge, o Felipe Moura, o Julião, e foi um bate-papo muito bacana. Nós precisamos fazer mais dessas gravações ao vivo, né, Paulinho? Eu tô para falar para você do que de todas as atividades que eu fiz ultimamente, Coimbra, acho que uma das que mais me deu prazer foi aquele jantar lá, aquele podcast que a gente fez num restaurante, né? Então, eu falo que a gente tem que falar, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, eu falo que, como é que você aprimora a sua comunicação? Falando do jeito que você fala num bar, falando do jeito que você fala com os seus amigos. Tá certo? É assim que a gente aprimora a comunicação. Então, ali, estando numa mesa de um restaurante e entre amigos, o papo fluiu, dava para ficar 3 horas falando lá, né? Foi demais, foi muito legal. Foi bem bacana. E quem quiser, puxa aí, é o episódio 202 do Mundo Agro Podcast. E eu gostei, nós vamos fazer mais disso, viu? Mas, Paulinho, nessa trajetória aí, nessa escola que nós passamos e nessa conversa, desse papo de boteco, né? A gente tava jantando, eu falei para você, né? Lembra, Paulinho, que nós estávamos aqui em Sinop em 2016, num evento que o nosso amigo Breda organizou, e nós estávamos num restaurante e os dois mexendo no Instagram, mas não tinha 800 ou 1.000 seguidores cada um, eu contando que minha filha tinha me pedido para usar o Instagram, e você falou para mim, eu falei, aí eu com medo, falei, Paulinho, você acha que isso aqui é algo que é sério, será que a gente tem que investir nisso? Ele falou, eu não acho não, você falou, né? Falou, eu não acho não, eu tenho certeza, isso aqui é o futuro que vai mudar a nossa história, e acho que hoje a gente pode dizer que realmente mudou, né, Paulinho? Com certeza, Coimbra, eu lembro como se fosse hoje dessa passagem aí, né? Até foi a época que nós fomos aí para Sinop, foi a época que eu conheci o França, né? Um grande amigo hoje, grande amigo nosso, né? Um amigo em comum. E eu lembro que a gente estava começando nas redes sociais e eu falava, né? Eu falava assim, isso aqui tende a ser o futuro, porque eu já via
o que? A gente passar informação técnica, ao invés, né? Nada contra, mas ao invés de dancinha, ao invés de só palhaçada, tal, a gente conseguir passar informação técnica. Então eu tinha certeza do sucesso e hoje a gente vê isso, né? E assim, a rede social é algo que acaba expondo o que você faz ou uma via de comunicar aquilo que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Uma pessoa que mora no interior, por exemplo, de um estado do norte ou nordeste, que a localização e a distância às vezes é uma restrição, ele com a internet hoje ele pode ter acesso a nós de forma simples, mandando uma mensagem. Mas você já começou com esse trabalho de união de pessoas e difusão quando você montou e criou esse grupo de pesquisa chamado Grupo de Plantio Direto, que é o GPD, que começou com uma sigla de uma técnica que hoje é difundida e é o que faz a essência da agricultura no Brasil. E o GPD, ele saiu simplesmente do plantio direto e cresceu muito, virou, hoje eu digo para muitos jovens, uma filosofia de vida. Tem muita gente querendo estar com vocês. Então, antes de passar para a Maria, para que ela diga qual é a experiência dela de estar ingressando agora nesse grupo, nessa família de pessoas aí que é tão cobiçada, Paulinho, o que foi o GPD ontem, o que é hoje? Você esperava tudo isso? Eu acho que eu nunca respondi essa pergunta, Coimbra. Então, obrigado por ter feito, porque, assim, a gente fala do GPD hoje do sucesso, né? Em todos os lugares que a gente vai do Brasil, a gente está rodando esse Brasil, o pessoal, eu falo que o GPD é muito mais conhecido do que o professor Paulo Arbex. O GPD hoje é nacional, né? Até o pessoal acha que é uma empresa, né? Fala assim, ó, o GPD é uma empresa. Não, é um grupo de pesquisa aqui da Unesp, né? Com alunos da Unesp. E assim, tudo começou com uma ideia de agregar pessoas mesmo para estudar a técnica do sistema de plantio direto, né? Lá em 97, com o professor Benês também, que é outro... Foi professor nosso, né, Coimbra? Foi grande Benês. E daí, conversando com ele, eu com o Benês montamos o GPD. Muito pequeno, né? Só com alunos da pós-graduação. Depois a gente foi crescendo e hoje se tornou esse, vamos falar assim, esse case de sucesso nacional aí, que é o GPD, porque assim, hoje as empresas estão vindo buscar os nossos... a gente estava comentando antes de começar o podcast aqui, estão vindo buscar os nossos alunos, né, ou os nossos profissionais. Então, quer dizer, é um case de sucesso, porque como é que você mede o sucesso de qualquer atividade? Com os seus resultados. Então, qual que é o nosso resultado? O nosso resultado é número de treinamentos que a gente faz e principalmente o legado que a gente está deixando da plantabilidade. E também outra coisa é o número de profissionais contratados. Hoje a gente tem pessoal do GPD espalhado pelo Brasil inteiro aí. Então tudo começou com aquela área de plantio direto da fazenda que você conhece bem aqui, da Unesp de Botucatu. Começou lá com a técnica do plantio direto e hoje é esse case de sucesso, como eu mencionei. Que bacana. E realmente, Paulinho, e a gente vê como isso funciona, e acho que eu contei para você em 2001, eu estava trabalhando numa fazenda, prestando serviço aqui pela universidade, no projeto de extensão, numa fazenda em Ponta Porã, e aí estava indo embora, saindo da sede da fazenda, aí uma aluna me parou, você é o professor Rogério Coimbra. Aí ela falou, eu sou a ex-aluna do Paulinho, que está trabalhando numa empresa de máquinas, estava lá fazendo avaliação e teste, eu não sei se era Lia o nome dela. Lia, isso mesmo. Eu falei, olha só que bacana, né? E é isso, Paulinho. Eu sei que às vezes pra gente que se acostuma com essa turma e tá com eles no dia a dia, dói um pouco quando eles vão embora. Porque você tem, realmente... Essa é boa discussão, Coimbra. Vira um filho, assim. E quando você vê ele indo embora... Primeiro lugar, sempre é um grande braço direito e você convive tanto, às vezes eu convivo mais com esses meninos do que com a minha esposa e meus filhos, ultimamente. Só que ao mesmo tempo, quando você vê eles alçando voo, e aí você vai para um evento e você deve vivenciar muito mais isso do que eu, e ver ele chegando como um profissional, rapaz, que orgulho que dá, né? É de arrepiar isso, né? Ô Coimbra, agora você tocou com sentimento. É verdade. Agora você tocou com sentimento, porque assim, rapaz, eu fico até emocionado de falar, porque eu tenho uma filha com nota, né, que é a Júlia, e meus vários filhos sem nota aí, que é o pessoal do GPD, né? E assim, é exatamente o que você falou. A gente quer sempre o melhor, né? Quer sempre o melhor para o aluno, quer que eles cresçam.
Eu falo com orgulho hoje, você citou a Lia aí, quem cuida do marketing tático da New Holland hoje é a Lia. Quem cuida das plantadeiras da Jato hoje é o Vurto Tomás, que saiu do GPD. Quem cuida do treinamento de plantadeira na John Deere é a Giovanna Takahashi, que saiu do GPD. Então é assim, citei alguns, né? Lá na Solinfitec tem o Saulo, tem a Patrícia. Então, quer dizer, a gente tem gente espalhada para o Brasil inteiro. É triste quando sai. A última perda minha aí foi, perda entre aspas, né? Foi a Bia, ela saiu do estágio obrigatório contratada já, né? Contratada, nem para estágio, já saiu contratada. Falei pro pessoal que contratou, falei assim, ó, feliz estão vocês que vão ter uma profissional do quilate dela. Como você falou, é emocionante ver o crescimento dessa turma aí, é emocionante ver o Bruno Pavão, da Solinfitec, hoje é diretor comercial da Solinfitec, quer dizer, saiu daqui, parece que saiu do estágio aqui, parece que foi ontem, né? Hoje a gente vê as pessoas aí, os caras do GPD, todos os ex-alunos do GPD se dando bem na vida, pra gente é muito orgulhoso. Mas você tocou no assunto, não é fácil. Não é fácil. Quando vai lá na minha sala para se despedir, dar um abraço lá, eu me derreto. Não dá. Não dá para aguentar. É verdade. Mas é bom, né? É algo que a gente tem que aprender a conviver, mas se desse para manter todos eles, hein? Vou dizer, era bom pra caramba, viu? E Maria, você tá vendo aí, né? Nós estamos aqui babando o ovo, literalmente, né? Um dos filhos, que é o GPD, do Paulinho, que foi algo que ele criou junto com o grande Beneza, e hoje você começa no GPD. Primeiro de tudo, conta pra gente, como que você entrou no GPD? Você simplesmente levantou a mão e falou, quero entrar? Ou hoje já não é mais assim, tem que fazer uma seleção, tem que passar por um processo? Bom, eu sempre tive contato com máquinas e plantabilidade, por causa da minha família, e eu comecei a ter aula com o Paulinho. E através do Paulinho eu conheci o GPD e comecei a acompanhar todo o legado dele. E eu tinha comigo que eu falava, nossa, eu vou conseguir participar. E chegou as férias, e acabei vendo uma publicação do Paulinho no Instagram, e ele falou, estava procurando mulheres pro GPD. Eu falei, agora, é a minha chance, eu posso mostrar que eu sou diferente, que eu vou conseguir agregar alguma coisa pro GPD. Marquei uma entrevista com o Paulinho e fui lá. E falei, professor, eu tenho vontade, eu quero fazer por merecer, e espero que o senhor me aceite dentro do GPD. E aí deu certo. Estou há um mês lá. Um mês, tá literalmente começando, né? E você disse que viu o Paulinho dizendo que queria mulheres no GPD. E realmente, eu tive a honra de ter uma grande amiga que me ensinou muitas coisas, principalmente como se comportar. Porque por ser mulher, ela sofria muito preconceito, mas muito preconceito. E eu tenho certeza que ela é uma das mulheres no Brasil que mais entende de máquina, motor e mecanização hoje. Mais entende, né? Hoje ela é líder, né, de operações numa das maiores empresas de produção de bioenergia no mundo. Eu tô falando da Edilene e da Biru, o Paulinho deve lembrar dela, né? Ela trabalha hoje na Raizen, ela já teve aqui no Mundo Agro Podcast falando comigo, ela já teve também no S10Cast falando sobre a profissão dela, e a Biru passou por grandes desafios. Só que ela sabia tirar isso de letra, tirar de letra ao ponto de uma vez um professor aí na universidade, Paulinho, viu ela chegando tudo suja de graxa e ele foi querer tirar sarro dela e ela deixou ele tão sem graça que ele não conseguia dar aula depois. Ela fez uma comparação dizendo que o que ela faz com o trator ele não conseguia fazer com o pneu de um Fiat 147, né? E aí o cara não tinha onde enfiar a cara, né? Essa mudança, a necessidade da mulher tá ligada ao setor de máquinas, é algo que tinha que acontecer. Hoje isso já é corriqueiro, como o Paulinho acabou de citar, a gente encontra aí as mulheres e as meninas estão se dando muito bem no campo, porque tem muito mais destreza do que o homem, mas havia um preconceito muito grande sobre isso. E aí, eu não sei de quem é a ideia, você me conta, você deve estar integrando já, o GPD hoje ele tem uma filosofia que é trazer as mulheres e deixar as mulheres organizarem desde eventos até cursos voltados às máquinas e à plantabilidade, que é o GP delas. Me fale sobre o GP delas, Maria. O GP delas, Rogério, na verdade é um projeto que a gente tem
para cursos e eventos para a inserção da mulher no mundo da mecanização agrícola, da plantabilidade. Então, todas nós, mulheres ali do GPD, a gente realmente monta, a gente está montando um evento, inclusive, né, professor Paulo? A gente está montando ainda sem data, a gente está procurando estar atrás de patrocínio, porque a gente realmente quer mostrar para as mulheres que a gente pode estar, se a nossa vontade, a gente pode estar naquele lugar. Não é porque a gente vai ouvir, querendo ou não, ainda tem um pouco de preconceito em certos lugares, e a gente não pode acabar ouvindo isso, falar, talvez não seja mesmo para mim. A gente quer mostrar que a gente pode e que se a gente tem vontade, a gente deve estar lá. Então, a nossa intenção mesmo é mostrar para as mulheres que a gente pode sim, a gente pode desenvolver assim como o homem também desenvolve. Essa é inserir as mulheres nesse meio, o nosso objetivo. Legal. Assim, e não é uma questão de força, né? A mulher ligada à máquina não é uma questão de força, mas é sim uma questão de jeito. Então, não é porque vai mexer com máquina que tem que ser homem. Pelo contrário, tem muita mulher dando nó em homem aí, deixando eles de barba de molho, como a Biru fez, né, Paulinho? Com certeza. Eu acho que vocês foram precisos nas colocações, preciso. Principalmente assim, ó. Não vamos tapar o sol com a peneira. Tem muito machismo no agro ainda. Esse é o ponto básico, né? Tem muito machismo no agro. Então, por exemplo, sexta-feira eu estava num evento lá, tinha 123 pessoas. Tinham 5 mulheres, sendo delas uma a minha filha, né? Então, que foi minha convidada, quer dizer, tinham 4 mulheres. Então, e assim, ainda tem aquele negócio de força que você falou, Coimbra, muito bom. E tem a parte de cada vez mais a mulher, ela tem que mostrar que ela sabe fazer. Isso que a gente tem que acabar, né? Ela não tem que provar mais nada. Não tem que provar nada. A Biru chegava, ela dominava o espaço, ela não tinha que provar que sabia. Né? E para mim sempre foi assim. Eu lembro, né, do pessoal mais antigo, daquelas primeiras que foram as guerreiras que abriram espaço, da Biru, da Denise Mal, lembra? Hoje ela é professora de máquinas. Então, essas mulheres, elas abriram espaço. E hoje não deveria ter, né, esse machismo de falar, a mulher não tem força, não pode trabalhar com máquina. Eu dei um exemplo para vocês aqui das empresas, né, o pessoal, as meninas do GPD que saíram e hoje estão em cargos de relevância nas multinacionais aí. Por quê? Porque entende do que está falando. Entende do que está falando. E por isso que eu criei o GP delas, para isso, ó. Não é para 100% das meninas trabalharem com plantabilidade, ô Coimbra. É assim, ó. Para quando a gente der um treinamento, a gente dá um treinamento, por exemplo, uma gerente de fazenda que vai entender mais o processo. É para elas se reunirem e trocarem experiências entre elas, porque às vezes eu fico receosa. É o que eu tô falando, isso é que nem o pessoal jovem, é a mesma coisa. Não tem aquele preconceito de falar assim, esse moleque aí não sabe nada. Então, para não usar as mulheres, eu vou usar o jovem. Fala assim, esse moleque aí não sabe nada. Aí vem um moleque, por exemplo, né? Um moleque do 3º ano da faculdade aqui, chegou o Borgal, o Arthur, ele foi lá, espancou lá no treinamento, falou assim, pô, não é que o menino sabe mesmo, mas ele teve que provar. Ele teve que provar. Então, a gente tem que parar com esse negócio de ter que provar. Se a pessoa está ali é porque ela tem competência para estar ali e ela tem alguma coisa boa para passar. Que nem eu falei, uma dona de propriedade, às vezes ela não precisa ir lá regular a máquina, mas ela pode entender, falar assim, ó, plantabilidade, se eu fizer uma plantabilidade boa, eu vou ter maior lucro. Então, começa a entender o processo. Começa a entender o processo. Não é só mão na massa lá debaixo da semeadora, que nem a gente falou, né? Isso aí tem também, mas não é só isso. É entender de regulagens, é entender de comercialização de máquinas, é entender, para dar uma palestra hoje, né? Eu vejo a parte de marketing, que nem eu falei, a parte de marketing é um negócio absurdo de bom, é uma área onde as meninas podem entrar aí. Então, não vamos tapar o sol com a peneira, mas que graças a Deus está mudando. Eu lembro quando saiu a notícia, o Coimbra, Maria, quando a Malu assumiu lá a presidente da Bayer, cara, eu acho que eu comemorei mais que ela. Com certeza. Minha esposa que fala, ela falou assim, pô, parece que você comemora mais que ela. Eu falei assim, não, é porque isso aqui é um marco da onde que a gente vê que a coisa está mudando. Graças a Deus. E Paulinho, muitas vezes a gente não percebe, mas Deus deu a oportunidade, né, da gente poder viajar esse Brasil, até fora do Brasil, e muitas vezes a gente encontra uma família que tocava a propriedade e por algum problema o marido, que era o líder da propriedade, acaba falecendo.
E as mulheres assumem de uma forma, com uma maestria tão grande, porque às vezes elas estão na parte financeira, mas elas têm noção do processo. E na hora do vamos ver, ela acaba tendo que assumir e toca às vezes até melhor, né? Então, realmente, a gente tem que pôr um ponto final nesse preconceito e as pessoas não têm que provar porque elas estão ali, né? Essa questão de estar no meio dos homens e ter que provar, e acho que foi bom a gente ter trazido o nome da Biru, porque eu viajei em AgriShow, eu tava em tudo quanto é lugar com ela, e eu via a facilidade que ela tinha de dar nó nos caras que vinham tirar sarro dela, porque ela foi criada na roça e ela gostava disso, então ela trouxe para a vida dela isso. E é assim que a gente tem que ser hoje, né? Eu acho que o exemplo que você deu é perfeito, Coimbra, que dá para nós fazer mais um episódio aqui só para falar disso, né? Por exemplo, as melhores amigas minhas do agro hoje são as irmãs Gonçalves. Para quem conhece lá de Jabuticabal, são 3 irmãs fantásticas, a Lívia, a Cris e a Milena, e elas tocam. Por quê? Porque o seu Lauro, infelizmente, veio o pai delas, chegou a falecer, daí foi lá, a dona Célia falou, agora a bola é com vocês. E hoje elas tocam, não é uma fazenda, é um grupo, né? Um grupo inteiro, tenho certeza que toca muito bem o negócio do agro. Então, assim, a gente tem que estar preparado também. Eu já fui em outras fazendas que aconteceu o que você falou, o pai ou o irmão mais velho, alguma coisa veio a falecer e o pessoal não estava preparado. E as meninas, os sucessores, não vamos falar as mulheres, os sucessores não estavam preparados. Então, esse programa, não sei se posso chamar de programa, ou essa fase de sucessão, eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda no Brasil. Não é muito. Exato. Por que se deram bem as meninas? Porque acompanhava o pai, sabia o que estava acontecendo, conhecia fornecedor, conhecia a roça, tal. Então, a gente tem que, na sucessão, a gente tem que ir fazendo, não vou pegar do nada, eu ficava lá em casa assistindo Netflix, daí de repente tem que tocar uma fazenda. É muito mais difícil do que quando a gente já acompanha o processo. Muito bem, Paulinho. É o que você disse, né? A gente não precisa falar tudo agora. Nós temos aí acho que uns 3, 4 episódios para trazer essas informações. Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Quimbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Quimbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momesso.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. Bom, o GPD, para quem não conhece, pode procurar aí na internet, né? @GPD, Grupo de Plantio Direto, e vocês vão ver todos os eventos que eles fazem e deve ter uma agenda de programações. E a Maria deu um spoiler aqui agora, sem querer, que eles estão organizando um evento sem data ainda. Então, você que está aqui no Mundo Agro Podcast já sabe que dá para se preparar para ir para o evento do GP delas lá em Botucatu, provavelmente. Mas vamos lá, Paulinho e Maria. Né? Nós temos alguns assuntos ainda para discutir aqui. Em relação ao Paulo, eu digo, quem não conseguiu conversar com ele hoje é porque não se atentou, porque esse homem roda o Brasil inteiro, está em todo lugar, ele é onipresente, né? Onde você vê, o Paulinho está lá. Mas, falando em plantabilidade propriamente dita, hoje, Paulinho, as coisas evoluíram muito. Muito, mas muito mesmo. Eu não tenho tido a oportunidade, quer dizer, a oportunidade eu não tenho tido tempo para poder ir em algumas feiras como eu gostava, AgriShow, Expo Inter, mas eu acompanho e eu vejo. As máquinas evoluíram muito, embora
você pode dizer melhor do que eu, existem muitas máquinas antigas ainda fazendo um bom trabalho no campo, né? Que o importante é semear. Mas o que evoluiu, Paulinho, nesses últimos anos, principalmente nesses 3 últimos anos, em termos de tecnologia nos equipamentos, que a gente pode considerar um diferencial? Eu não estou mais falando diferença de máquina com disco horizontal de semeadura e as máquinas a vácuo com disco vertical. Estou dizendo que existem novas técnicas que chegaram aí, até mudanças naquela indústria que você diz muito bem nas suas palestras, que é o colocar a semente no chão, é uma série de processos encadeados, né, numa linha de um carrinho de semeadura. O que mudou em termos de sensores, máquinas autônomas, a própria regulagem do equipamento? Isso veio mesmo para nos ajudar ou causou uma dificuldade maior ainda por não ter pessoas preparadas para usar a tecnologia que a gente tem? A pergunta é muito boa, né, Coimbra? A pergunta é muito boa e você fez porque você é meu amigo, né? Porque é polêmica. E eu vou falar o porquê. Porque a gente tem o hábito de pensar no extremismo. O que é isso? Fala assim, só tecnologia ou só o basicão bem feito, que nem o pessoal fala. E quando a gente coloca as duas coisas juntas, pergunto para mim assim, né, para os mais conservadores, não, tecnologia não serve para nada. Como não serve para nada, cara pálida? Se me ajuda a aumentar a rentabilidade, me ajuda a ter dados onde eu posso explorar, né, explorar melhor, então como é que pode não? Então para de ser eu acho que a gente tem que parar de ser extremismo. Ao mesmo tempo pega acabamos de falar de sucessão, né? Pega um menino novo, não, é só tecnologia, esquece do basicão, esquece de colocar a semente no lugar dela. Também não. Então a gente tem que achar o meio termo. Primeiro, tecnologia é importante? Você dá um exemplo aí, depois eu quero que você fale, Coimbra. Você fala assim, o que seria de nós sem internet hoje? Né? Fala aí, Coimbra, só para eu pegar o gancho aqui. O que o Paulinho está citando é o seguinte, o que eu costumo dizer nas minhas palestras é que se você está hoje em 2023 e de repente, se a gente tirar o celular ou a internet da mão, você volta para a década de 90. Então o produtor é a mesma coisa, você tem a tecnologia disponível. Se você optar por não utilizar, você não vai estar no seu tempo. Então, mas ao mesmo tempo você não pode se fixar só na tecnologia, porque se tiver uma máquina que funciona só com a internet e acabar a energia na sua fazenda, você não planta. Então a gente tem que ponderar isso, né? A tecnologia tem que ser usada, tem que ser uma ferramenta, mas você não pode depender só dela, né, Paulinho? Perfeito. Então, é por essa colocação que eu vejo. Por exemplo, hoje eu vou plantar sem um monitor de semeadura, pelo menos para acompanhar, tá caindo, não tá? Não pode. E hoje, o mais legal falar é que tá acessível para pequeno, médio e grande, para grande nem se fala, né? Mas tá acessível para pequeno e médio. Então, o monitor com sensor hoje é básico. Para eu saber, parou de cair semente, ou se não tá caindo semente dupla, eu tenho que parar a máquina e ir lá ver o que está acontecendo. Você falou de tecnologias, máquina autônoma, parecia coisa dos Jetsons, né? Fala assim, isso aqui lá em 2050, não sei o que, já está aí, está comercializando. Tem empresa comercializando já a máquina autônoma. Mas assim, para mim, vamos falar agora tecnicamente, né? As grandes vantagens foram, primeiro, a precisão. Hoje nós temos dosadores de semente, tanto de semente como de adubo, de altíssima precisão. Isso aí me garante o quê? A quantidade de semente e adubo correta. Ou faz com que eu possa ter uma maior assertividade na deposição de sementes e adubo. Essa é a primeira coisa. Outra tecnologia fantástica é o que? Eu tirar a transmissão da roda, Coimbra. Exato. Essa para mim é uma das melhores. Eu tenho um motor independente que toca a linha, ou se não toca uma seção do adubo, né? Toca uma seção, mas linha a linha é melhor ainda. Por quê? Porque daí eu tenho controle. Vou dar alguns exemplos. Palha molhada, estou no início da manhã plantando lá, o pneu não vai sofrer um deslizamento. Ele sofreu um deslizamento, eu já estou jogando quantidade diferente. Qualquer falha de engrenagem corrente, né, que tenha folga alguma coisa, já estou jogando a quantidade diferente do que foi regulado no barracão. Quando você colocou um motorzinho ali, você foi lá e acabou com isso. O motor, o que pode falhar, professor? Ele sim ou não, né? É só se ele parar, daí parou, daí para tudo. Agora, se ele estiver funcionando, ele vai estar jogando aquela quantidade que eu regulei. Então, isso aí foi um ganho fantástico. Outro ganho que a gente agora está caminhando, começou, eu falava assim, né?
que a plantadeira da barriga para cima está completa, agora precisa da barriga para baixo. Né? Que ali embaixo, que tem alguns problemas, e a mesma coisa desde faz 30 anos que não se mexia ali embaixo. Né? Quando eu falo ali embaixo, é sulcador, disco de corte, disco duplo, roda limitadora e roda compactadora. E a gente já começou com coisas boas aí. A pressão que eu dou no carrinho, que tem um nome bonito, downforce, mas é a pressão que eu dou no carrinho. Então a gente já começou a fazer coisa variável, não ser fixa. A gente conseguiu no disco de corte eu colocar também uma pressão, né, um bexigão ali que eu consigo pneumático, que eu consiga controlar a força que eu faço para cortar a palha. Então nós estamos agora mexendo da barriga para baixo, né? Da barriga para cima nós já estamos bem. Agora da barriga para baixo nós estamos mexendo, e essas são as tecnologias que vão pegar agora, ô Coimbra, eu tenho certeza disso. E a gente tem que ir no detalhe. Paulinho, você estava dizendo, né, que às vezes você está preocupado com um processo, às vezes com a quantidade de área que você está plantando no dia, e você esquece do resto. Eu tenho um ex-aluno que hoje é amigo meu, né, foi um dos melhores alunos que passou aqui pelo nosso laboratório, pelo grupo de pesquisa, que é o Fernando Marim, e uma vez a gente estava avaliando na propriedade dele inoculação. E eu levei o drone, né? E o foco não era ver semeadura, semeabilidade, plantabilidade, era ver inoculação. E aí nós começamos a pegar muitas variações. E esse é um slide que eu mostro em alguns treinamentos. Então precisava de 22 sementes colocadas por metro de soja, era desafio que estava sendo semeada, para que tivesse 20 plantas nascidas para ele chegar na população esperada. Quando nós fomos fazer a avaliação, tinha entre 16 e 18 plantas nascidas. E aí nós começamos a avaliar o porquê. Ele tinha uma semeadora, hoje ele não tem mais, eu não entendo bem, aí você deve saber, é uma semeadora que tinha um cabinho de aço que tocava o sistema de distribuição. E era uma semeadora antiga já e estava falhando. Cada vez que a semeadora saía, Paulinho, formava um rastro sem plantar. Então a lavoura, depois que nós fizemos as fotos com o drone, mandamos para o meu aluno, para o outro aluno avaliar, ele fez as suficiências de verde lá, então mostrou todas as faixinhas que ficavam na lavoura sem plantar, fora as falhas. Aquele slide do Dirceu Gassen que mostra que uma falha por metro quadrado te faz perder de 3 a 4 sacos por hectare, foi comprovada nesse dia com o Fernando. Exatamente comprovada. Então, ele tinha 2 falhas por metro, ele estava perdendo quase 8 sacos por hectare por não ter uma planta em soja. Ainda, mas a soja ela consegue fechar. Então, olha a diferença do detalhe. Agora, eu tinha te feito uma pergunta lá, porque nós identificamos isso, porque a gente estava avaliando e aí a gente saiu da caixinha de correr atrás somente de plantar, produzir e colher sem avaliar, e nós fomos avaliar. E aí isso fez com que ele trocasse a máquina, comprasse uma mais nova, que já era uma semeadora que ele tinha comprado usada, né? Então, não adianta a gente ter uma semeadora dessa hoje, que da barriga para baixo tá bacana, tem os discos de corte adequados, tem as variações, mas o que a gente tem sofrido muito hoje, Paulinho, é conseguir pessoas capacitadas, e mesmo aquelas que são capacitadas, de um ano para o outro a gente acaba acomodando, faz parte da nossa fisiologia. Então, quando eu digo que a pessoa tem que ser treinada constantemente, e aí tem uma frase que a gente congrega, que é quem treina mais erra menos, eu posso ter as ferramentas, mas as pessoas que vão operar ela têm que estar capacitadas, isso é fundamental. Se você não tiver a pessoa sempre afiando o machado ali, você não consegue extrair o máximo dessa tecnologia, né? Perfeito, você tocou num assunto que é muito legal a gente comentar também, que é do treinamento da capacitação, né? Que é um dos pilares que eu falo quando fala de plantabilidade. Quem treina mais erra menos, com certeza. E assim, às vezes a gente vai fazer treinamento, daí, por exemplo, em Maracaju lá, nós temos não fala nem cliente, né? É um amigo hoje, que a gente dorme na casa dele, né? Que é o Luciano. Vai lá todo ano, né, ele fala assim, viu, o GPD vem aqui em abril, né? Sempre em abril, para revisar as máquinas. Eu falo assim, mas ô Luciano, falo assim, cara, nós já passamos tudo, não tem mais nem o que falar para você. Ele falou, não, professor, sempre tem o que falar. E outra coisa, que daí eu queria tocar nesse ponto. A equipe, ela muda. O que a gente está vendo nas propriedades hoje? A rotatividade, pode perguntar para todo mundo que está nos escutando aí no podcast, né? Se a rotatividade, antigamente tinha aquele cara que ficava 30 anos, aposentava na fazenda, né?
quando começava, terminava. Hoje não. Hoje vai lá, a rotatividade está sendo muito grande. Com isso, da maioria das propriedades, não em todas. Aí tem a questão salarial, tem a coisa, tudo que a gente dá para discutir. Mas que a rotatividade está sendo grande nas propriedades, está sendo. Então, a gente, de um ano para o outro, muda a equipe. Então, a gente tem que treinar. É que nem no GPD. Você vê o GPD hoje, a Maria Clara está aí, e vê o GPD do ano passado, é outra equipe. Porque o pessoal vai formando, o pessoal vai saindo para o mercado, o pessoal acaba o mestrado, acaba o doutorado, então vai mudando. Então, por isso que o treinamento tem que ser constante. O treinamento tem que ser contínuo, né? O treinamento tem que ser contínuo. Muito boa colocação sua aí. E isso traz sempre um nivelamento. Se alguém quer trabalhar no seu máximo de excelência, ele tem que fazer isso. E Maria, e esse um mês no GPD? Você falou que a sua família está ligada à agricultura, que você já gostava de máquinas. E é legal quando a gente vê essa transição. E aqui no Mato Grosso, eu estou dizendo que eu sou pago para dar aula, né, Paulinho? Mas sou eu que aprendo com os meninos todos os dias. Não tem como negar isso. Cada disciplina que passa, cada turma que passa, eu acabo ganhando mais. E aí vale ressaltar, né? Ontem eu fiquei muito feliz porque eu dei uma aula, nós tivemos que fazer uma inversão de uma aula prática para uma aula teórica, em função do teste, que o teste exigia 16 horas, então os meninos têm aula de manhã e à tarde comigo, e a gente trouxe a parte da tarde que era teórica para a prática. E a aula acabou às 15h30, o horário da aula. Eu tive que sair para pegar meu filho 10 para 6 da tarde, e a turma estava na sala, não foram embora. Continuaram fazendo o que tinha. Você mandou? Eu vi as Continuaram fazendo as coisas. Eu falei, olha, falei para essa turma, eu falei, vocês me deram um ânimo para mais 20 anos aí de aula sem dúvida, né? Mas Maria estava dizendo isso, né? Então vocês vêm já com um conhecimento que é aquilo do dia a dia. E quando você vem para a universidade, a gente já tem um choque, a gente passa a ver coisas que estão ali no nosso dia a dia, a gente não percebia. Quando você entra num grupo de pesquisa desse, então, mais ainda. Nesse pequeno tempo que você está junto com o time do GPD, o que você já percebeu de coisas que você pode mudar nas rotinas da atividade, né? Ou seja, mesmo ligar um trator de manhã, e o que você pode levar para frente disso em função do que você espera de participar aí durante esses anos à frente no GPD. Bom, vou até dar um exemplo prático, na verdade. Ontem o Paulinho também deu uma aula prática e eu acabei precisando ajudar com as máquinas. Não que eu nunca tivesse dirigido um trator, eu ajudo, claro, no sentido do meu pai, eu tenho trator, mas foi um desafio para mim porque eu nunca tinha pegado um trator com escarificador, como eu peguei ontem. Então para mim foi tipo uma experiência inovadora e que me ajudou bastante. Eu consegui desenvolver uma confiança. Na verdade, esperei o Paulinho chegar para perguntar para o professor, posso pegar o trator? Porque eu acredito que eu consiga. Até falei com ele. Aí, consegui desenvolver. Mas dentro desse um mês do GPD, eu já consigo analisar coisas que a gente faz na nossa propriedade que a gente pode melhorar. Que nem, por exemplo, a própria plantadeira, pequenas coisas na nossa agricultura. São coisas assim, pequenas, mas que mudam bastante, realmente. Isso é bem bacana, Maria, e você já saiu na frente, porque eu, quando fui ter aula de máquinas, né, eu tive que subir a primeira vez num trator na universidade. Dentre outras coisas que eu passei aí, quem já ouve o podcast sabe o tanto de risada que eu dou disso hoje. Mas mesmo sabendo, quando a gente está fazendo isso, ou principalmente para ensinar alguém, o detalhe é diferente. Então você está hoje no grupo de pesquisa, você vai estar auxiliando uma aula que o Paulinho está fazendo, ou um treinamento que você está fazendo para outros produtores ou outros técnicos. Então, isso faz a diferença, sabe? O professor João Nakagawa, quando eu comecei a fazer estágio com ele, nas primeiras férias ele falou, você vai para uma fazenda fazer estágio. E eu agradeço ele até hoje em função disso, porque foram nos estágios e nas atividades que eu fiz, que eu gerei as dúvidas que eu ia tirar em sala de aula. Então, você sair daquela rotina de estar só na aula faz uma diferença enorme. Por isso que acontece isso que aconteceu com a Bia, com a Lia, com o Luiz. Vocês não vão precisar correr atrás de emprego. O emprego vai vir atrás de vocês, porque vocês estão fazendo algo a mais, saíram da zona de conforto.
Aproveite isso, viu, Maria? Aproveite, porque o Paulinho tá aí, mas a gente é finito. Vai chegar um momento que não vai dar mais para estar lá. Então, quem teve a oportunidade de conviver com ele, teve. Quem depois lá para frente vão ter que vir outros Paulinhos aí, né, Paulinho? Não, você deu um exemplo muito legal também. Eu achei que o exemplo da Maria foi fantástico, porque assim, ontem nós demos uma aula prática também, né? De tratores, de equipamentos, e daí a Maria foi lá e ajudou na aula, ajudou os alunos, ó que loucura, né? Então a gente consegue levar, primeiro isso, você ensinando, você aprende 2 vezes. Exato. Você ensinando, você aprende 2 vezes, primeira coisa. Segunda coisa, Rogério, imagina a gente ter a oportunidade, eu falo isso sempre, né? Imagina a gente ter a oportunidade de estar fazendo treinamento para produtor fora durante a faculdade. Eu chamo, assim, não é que a gente reinventou a roda, não tem nada disso dentro do GPD. O que tem são oportunidades. Então, quem quiser ficar sentado jogando paciência no computador, vai ficar lá e não vai crescer. Exatamente. Agora as oportunidades estão aí. Eu falei, quem quer participar do podcast? A Maria Clara foi lá e foi a primeira que levantou a mão, falou, eu tô dentro. Quem vai para a aula prática? A Maria Clara foi lá e levantou a mão e falou assim, eu consigo ir, professor. Então são oportunidades. Oportunidades dentro de treinamento. O Júlio deu um curso de comunicação semana passada para todo mundo para aprender a falar em público. Então essas pequenas coisas que quem conseguir entender que isso vai ser importante para a sua vida profissional, vai sair na frente. Eu digo, Paulinho, quando eu fiz a graduação, você estava aí na sua fase de doutoramento, né? Você estava ingressando na carreira acadêmica, mas nossos professores foram muito, muito bons. Mas nós não tínhamos um professor extensionista fazendo o que você faz hoje. Você não deixa de dar aula, você está todos os dias dando suas aulas, mas ao mesmo tempo você está viajando. E é o que eu digo, você tem a oportunidade de estar, você acabou de dizer que vocês vão lá para Maracaju. O quanto que você mesmo não já aprendeu nisso, que você vai trazer de volta para esse aluno dentro da sala de aula. Então você está lá no dia a dia. Para nós da aula é simples, os livros estão ali, eu posso chegar aqui um dia antes, abrir o livro, ler, preparar a aula e repassar o livro para os alunos. Mas eu mudei esse conceito em 2013, quando eu deixei de dar prova, eu não dou prova não. Ontem eu apliquei uma prova para os alunos de brincadeira, levei para eles, ficaram preocupados. Falei, não, é para a gente... Não dou prova, Paulinho, não dou prova, não precisa. Minha filha falou, mas por que você não dá prova? Eu falei, porque eu não preciso cobrar para o aluno estar na sala de aula. Vocês já são adultos, eles têm que estar aqui porque querem. Então, aconteceu comigo de um dia anterior eu estar dentro de uma fornalha de um secador de sementes, porque o engenheiro que montou estava lá, ele bateu na porta procurando alguém. Eu falei, quem que é você? Ele falou, eu sou engenheiro. Eu falei, você me mostra o que é o seu projeto? Aí eu passei uma tarde com o Melgre mostrando o que era a fornalha. No dia seguinte eu fui dar aula de secagem. Você acha que aquela turma saiu ganhando ou não? Poxa. E o legal é que hoje, eu nem preparar o slide eu preparei. Eu liguei o celular, conectei no Datashow e comecei a mostrar as fotos que eu tinha. Isso aqui é isso aqui. Então, eu queria ter a oportunidade do Paulinho estar lá em 98 a 2001, que foi quando eu estudei, nesse nível que ele estava. Com certeza eu estaria andando com ele. Então, não tem vaga para todo mundo, mas quem está disposto a trabalhar sempre tem um espaço aberto, né, Paulinho? Quando você fala o Paulinho, é nós, né, Coimbra? Você faz o mesmo trabalho aí, você faz o trabalho até melhor que eu. Agora sim, eu queria pegar o gancho para falar uma coisa legal também, legal, que eu tenho certeza que nossos ouvintes aqui vão gostar. Antigamente, quando você ia formar, tinha uma cultura, não, você tinha que ser aquele clínico geral, o agrônomo, tinha que saber de tudo, tinha que entrar debaixo da máquina, tinha que entrar... Não, amigo, hoje mudou, são habilidades. Eu tenho habilidade para bater chave? Não tenho. Eu gosto de ciscar semente, eu gosto de fazer outras coisas. Então, cada um tem uma habilidade. Você quer ver? Eu vou falar, eu tenho vários exemplos, mas vários exemplos. Que antigamente o pessoal vai lá e você tinha que saber de sociologia até fisiologia da planta. Hoje não tem nem como você ser clínico geral. São habilidades. Vou dar um exemplo legal aqui do Luiz, por exemplo, né? O Luiz, o apelido dele é Woody, né? O Luiz Henrique, lá da Cereal Ouro. Cara, ele ficou 7 anos na faculdade aqui e falou assim, puto, o cara não estudava? Cara, ele ficou, o tempo que ele passou no GPD, ele se aperfeiçoou em eventos. É o cara que eu não precisava fazer nada, ele vai lá e fazia tudo, ele que mandava, ele que fazia contato com o patrocinador,
Para onde foi esse cara? Marketing. Na área do marketing, o comercial lá. A hora que ele saiu daqui de Botucatu, eu falei para os pais deles aí, né? Eu falei assim, ó, esquece, seu filho não volta. Aí eles brincaram comigo, pô, louco, o professor falou assim, não esquece, ele não volta, ele vai ficar lá, e tá lá em Rio Verde até hoje. Então, assim, são habilidades. E tá voando. Né? Eu falei, a Maria Clara pode ser mais de revisão de máquina, daí pode ter outro que gosta mais de falar em público, que vai para o marketing, pode ter outro que vai lá e gosta de ensinar. Cada um tem a sua habilidade. Cada um tem a sua habilidade. E o dia que a gente entender isso, que claro que eu tenho que ter uma visão geral de tudo, tenho uma visão global de tudo, mas eu me especializo na área que eu gosto, na área que eu tenho habilidade. É isso aí. Aí ninguém segura esse país. Tem que aproveitar mesmo. Falando no Woody, sábado agora, tô com ele e mais 200 pessoas aí num evento. Vamos dar uma treinada nessa turma aí, né? Viu, Maria? Então aproveite, né? Aproveite. Eu sei que você já se destaca aí. Não é fácil vir aqui conversar no podcast. Muitas vezes a turma fica preocupada, mas você tá vendo que é um bate-papo tranquilo. E aproveite, porque ter a oportunidade de conviver com essa turma aí, gaste os seus finais de semana, eu digo que não é gasto, né? Isso aí é um investimento que você está fazendo na sua carreira. E ao invés de ficar só indo em festa, que é bom, tem que ir também, mas aproveite para viajar, tá com essa turma, porque o dia a dia, o que mais nos ensina e o que eu mais gosto de dizer é o chão de fábrica. Eu falo que eu saio de madrugada, às vezes, do hotel e vou de madrugada com o pessoal na UBS, sentar lá e comer uma marmita com aquela turma, é onde você mais cresce, é onde você sente o dia a dia. Então, a faculdade é importante, os conceitos e as técnicas têm que ser aprendidos com eficiência, né, e com responsabilidade, mas é o dia a dia, é a convivência com as pessoas que realmente ensinam o que a gente precisa na vida. Então, aproveite isso aí, aproveite esse momento, e quem está ouvindo a gente tem a chance de estar num grupo de pesquisa desse aí, seja com o professor Flávio Gurgax lá no Paraná, seja com o Leandrão, ou com o pessoal, ou com o professor Efraim lá no Tocantins, que é um cara que eu conheci a semana passada. Aproveitem, porque tem muita gente aí querendo fazer a diferença e sair das quatro paredes da universidade. Isso ajuda e faz a gente crescer demais. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Mas, antes de finalizar, nós já estamos chegando aqui quase no fim, tem mais algumas perguntas para fazer aí. Paulinho, e aí se a Maria quiser complementar alguma coisa aí, ela fica à vontade, porque eu já vi que ela percebeu que o detalhe faz a diferença. Muitas pessoas nos perguntam, se fala muito em plantabilidade, né? Que é uma técnica e, ao meu ver, é a principal porque ela está ligada a começar a lavoura. Então, você juntar a máquina com a semente, que é o que a plantabilidade faz, é só o começo. Se você começar direito, você pode ter sucesso. Caso contrário, você vai correr atrás do prejuízo. Mas uma pergunta que fazem muito: você fazer uma boa regulagem e você trabalhar, investir tempo na plantabilidade, e não é regular a máquina um dia antes de começar a plantar e deixar para regular ela só no ano seguinte. Traz realmente diferenças ou ganhos em termos de produtividade, Paulinho? A gente consegue ter ganhos significativos ao ponto de poder pagar um treinamento desse, por exemplo? Primeiro, é muito legal falar disso, porque o que a gente ouve aí? Eu tenho certeza que você ouve direto isso aqui também. Ela fala assim, no milho eu não posso errar, porque cada semente que fica sem cair ou dupla, eu tenho perda na produção. Mas a soja, ela se ajeita, né? Esse era o conceito que a gente tinha. A soja se ajeita, pode ir lá colocar uma semente de baixa qualidade, coloco mais semente. Essa é uma coisa que ainda não entra na minha cabeça, mas ainda é feito, né? Coloco uma semente de baixa qualidade e coloco 2 a mais para o santo, para daí chegar e acertar a população, né? Não, amigo, não. A gente está mais do que provado. Você acabou de falar aí, né? A Embrapa tem vários trabalhos, a Embrapa Soja. O Jonas, que é amigo seu, também tem trabalho falando isso. O nosso mestre, né, o Dirceu Gassen, falando de uma falha por metro que pode acarretar de 3 a 4 sacas
por hectare, né? E a gente tem o plantio ouro, que é um plantio junto com lá no sudoeste goiano, junto com a Cereal Ouro lá, que provou isso também. Só de regular a máquina, só de deixar a máquina reguladinha e fazer manutenção, a gente tem na média um ganho de 5 sacas por hectare. Então, quer dizer, e é fácil de explicar isso na soja, né? E é fácil de explicar isso. O que está acontecendo? O principal fenômeno da soja não está diminuindo a população? Então, antigamente, que você falou, eu plantava uma desafio, plantava lá 20, 22 sementes por metro, eu falhar uma, não fazia muita diferença mesmo, né? Mas hoje, o que acontece? A gente está com cada vez populações menores. E se eu tenho população menor, eu tenho que manter o espaçamento, a população e a profundidade correta. E é isso que vai fazer a diferença no bolso. E é isso que a turma começou a entender, né? Que eu tenho que plantar soja, tenho que plantar algodão igual eu planto milho. Com o mesmo capricho que eu planto milho. Exato. E quando eu digo que se paga, para mim um investimento hoje é investimento que se paga. Então um treinamento, 5 sacos a mais por hectare dá para pagar treinamento pro resto da vida para sua equipe. Por isso que o Luciano chama a turma todo ano lá para fazer, porque ele sabe que traz um bom retorno mesmo. E eu não sei, Maria, você conhece Rondônia, Maria? Não conheço. Não, espero que você tenha a oportunidade. Se eu tivesse uns 30 anos a menos, eu estava lá hoje morando para fazer minha carreira lá. Em Rondônia, Paulinho, a cultura da soja tem trabalhos de pesquisa que foram feitos e eu pude acompanhar os resultados. Uma desafio que é semeada aqui com 22 sementes, 450 mil plantas por hectare, lá se usa 8 sementes por metro, 160 a 180 mil plantas, produzindo 60 a 65 sacos por hectare. Então lá é essa situação que você acabou de demonstrar. Em função das condições de latitude e altitude, você não pode adensar muito a cultura. E aí faz a diferença. Você perder uma de 8 plantas é uma porcentagem muito grande. E isso vai... Por isso que eu cheguei em Cerejeiras e tinha um produtor de 60 hectares plantando com uma Exactly Emerge a 5 por hora. Tá? A 5 por hora. Então, você vê que a necessidade de tecnologia aplicada não é porque ele está lá em Rondônia que ele vai estar em 1990, não. Ele está em 2023, viu, Paulinho? Ô, Coimbra, você sabe que eu gosto de colocar número do troço, que daí a turma entende, né? É isso aí. Tem que colocar número. É o que você falou, tem que colocar número. Ó, eu fiz uma conta de padeiro aqui, de bolo. Eu lembro que a gente foi fazer todo ano a gente faz um evento no Pará, lá com o Adriano Quarella, né, que você já foi lá também. Ali dentro do evento tinha 200 mil hectares, tá? Nossa. Daí para falar quanto que vale um treinamento. Tinha 200 mil hectares. Daí eu fiz aqui, 200 mil hectares. Vamos dizer que quem saiu ali pegou uma informação de semente do Coimbra, que pegou uma informação de tratamento de semente, de qualidade de semente, qualidade fisiológica, e o cara aumentou uma saca por hectare. Uma saca por hectare, eu fiz aqui, vezes 200 mil, né? São 200 mil sacas. Vezes 140, não vamos falar nem do 200 que já vendemos, né? No 140 que está hoje, sabe quanto? 28 milhões. É isso aí. 28 milhões. Que informação. Assim, é isso que vale esse curso. Na época lá eu fiz a conta, só que daí era 180, né? 180 conto. Mas eu falei assim, se a gente fizer o preço de hoje, 28 milhões, é isso que vale um treinamento. É isso aí. Isso é informação compartilhada. Nós não estamos fazendo nada demais. Nada demais. E é aquilo que você disse, né? São as suas qualidades específicas que você está compartilhando isso. Então, o agrônomo hoje, você foi preciso. Ele não precisa ser um mar de informação com meio centímetro de profundidade, né? Ele tem que ter uma visão geral de tudo, mas ele tem que se aprofundar. Você tem que ser muito bom num assunto. E se você não for bom nesse assunto, você se liga a outros que são bons para aprender. Então, a gente tem que seguir sempre grandes mestres aí. E eu falo, a gente tem que ter pessoas para se inspirar, Paulinho. Se você achar que não precisa mais melhorar, tem alguma coisa de errado. E é muito bom, é muito bom. E por isso que eu falo, né? Eu tive a honra de conviver com o Paulinho e hoje eu sou um grande seguidor dele. Sigo ele no LinkedIn, sigo ele no Instagram. Não sei se ele já tem TikTok que eu vi. Tô seguindo ele no TikTok lá também, viu? Mas lá ele não faz dancinha não, é plantabilidade, tá?
Muito bem. Paulinho, Maria, ó, brincando aqui, nós chegamos a quase 1 hora de bate-papo. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas nós vamos voltar. Eu vou fazer o seguinte, se o Paulinho permitir, eu vou convidar as meninas para virem aqui falar do GP delas, tá? Falar do GP delas. E aí, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou trazer, eu acho que a primeira vez na vida, eu vou gravar um episódio do Mundo Agro Podcast. Eu vou estar por trás, mas eu não vou entrevistá-las. Eu vou trazer uma menina do nosso grupo de pesquisa, que eu já sei quem que é, e eu vou sair pela primeira vez, né, em mais de 200 episódios desse bate-papo, para que elas possam conversar na voz feminina, porque elas merecem. Compromisso aqui com você, tá, Paulinho? Puxa vida, fantástico, fantástico, Coimbra. O primeiro curso do GP delas que a gente fez aqui, nós tivemos cuidado, você tá falando aí, eu tô relembrando aqui, ó. Eu fiz a abertura lá junto com o diretor da faculdade e depois todos os meninos do GPD saíram da sala para as meninas ficarem à vontade e discutir. Isso aí foi uma coisa assim que me marcou, que quando elas estão sozinhas flui muito mais informações e foi muito legal, Você pode ter certeza que vai ser um sucesso esse episódio aí, eu tenho certeza absoluta. Já tá marcado aqui no Ideias no Trello e eu vou organizar isso aí, pode deixar. É isso aí, Maria tá escalada já para organizar o time pra gente fazer essa gravação. Bom, muito bem, Paulinho, muito obrigado, sempre um prazer grande conversar com você, estar junto aí. A gente tem tido a oportunidade de viajar junto no Arena da Plantabilidade, que é um baita evento, e acho que esse ano aqui, não sei se para nesse do LEM, eu acho que não, pelo que o Antônio falou, vai depender das agendas, né? Olha aí. Mas é muito bom estar sempre com você rodando aí. Sei lá, quantas pessoas já passaram nesse evento, né, Paulinho? Você falou lá de 200 mil hectares em Paragominas. Imagina quantos mil hectares o Arena da Plantabilidade já levou em formação, né? Isso é um orgulho grande poder estar com todo esse time. Maria, muito obrigado também por estar aqui, conversar com a gente, trazer as contribuições. É seu começo no GPCIDS, perdão. É seu começo no GPD e tenho certeza que você vai voltar mais vezes aqui no Mundo Agro Podcast também. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer grande conversar com vocês. Eu que agradeço a oportunidade, Rogério, professor Paulo, que convidou. Foi um prazer estar aqui. E pretendo sim voltar mais vezes. Eu também agradeço, Coimbra, agradeço você, a Maria Clara, de estar junto aí. Eu acho que também foi um bate-papo muito legal. Agradecer primeiro o convite, né? É a honra de estar com você. Eu tenho uma frase, desde criança eu ouvi meu pai falar assim, ó, ave de pena igual voa junto. Então, junte-se as pessoas de boa índole, que crentes em Deus igual nós, né? Então, muito obrigado pela oportunidade aí, mais uma vez foi um prazer. É isso aí, um forte abraço. E para você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.